Saudações fraternas a todos que nos assistem em mais uma transmissão da Sociedade Espírita Casa do Evangelho. Que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Nós vamos fazer um comentário sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que tem o título Bem-aventurados os pobres de espírito. E especificamente vamos tratar dos itens 7 e 8, que tem o título Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Antes de lermos e comentarmos a citação que está no item 7 do capítulo, que vem do Evangelho de Mateus, gostaríamos de lembrar, que as bem-aventuranças, esta é uma delas, bem-aventurados os pobres de espírito. As bem-aventuranças, elas são o código moral e de conduta mais perfeito já trazido à humanidade, e isto foi obra de Jesus. Gandhi também já afirmou, e nós já comentamos isso anteriormente, Gandhi afirma numa determinada citação de que se a humanidade em algum momento perdesse todas as obras literárias que já foram editadas, mas que se restasse apenas as bem-aventuranças, a humanidade não teria perdido nada. E lembrar também que quando Jesus fala bem-aventurado, ele quer nos dizer que o bem-aventurado significa o feliz, mas uma felicidade que transcende a vida material e uma felicidade resultante do despertar de uma consciência. Nós vamos ver especificamente nessa questão do pobres de espírito que entendimento nós devemos ter sobre isso e, a partir daí, que condutas nos recomenda Jesus. Pobre de espírito que a gente vê ao longo de todo esse capítulo é referenciado, é simbolizado pelo humilde, mas assim de uma forma bem objetiva. A humildade aqui Jesus quer colocar como aquela condição daquela criatura que pouco sabe, pouco conhece e que precisa aprender muito e se melhorar. Esse é o entendimento de humildade que Jesus quer nos passar. E também, quando ele fala em simplicidade, ele quer nos trazer a importância de nós não nos preocuparmos com artificialismos, com superficialidades, com imagens, com aparências, com tudo aquilo que seja desnecessário e que vem a nos complicar e atrasar o nosso processo. Então, a simplicidade na forma de ver a vida, de entender os desafios, de aceitar as situações que a vida nos coloca, é o que ele quer nos colocar aqui. Mas também tem um outro conceito que Jesus coloca quando ele referencia os pobres de espírito, além da humildade e além da simplicidade. Ele quer colocar também aqueles que são enxergados como vencidos do mundo, que são os sofredores em geral, que para a mentalidade materialista, para o conceito materialista, são os perdedores, mas que muitas vezes, isso o Espiritismo nos ensina, e isso era o que Jesus queria nos trazer naquele momento, quis nos trazer naquele momento, que se nós entendemos as dificuldades, os sofrimentos, que para a matéria pode ser considerado, para o materialismo pode ser considerado uma derrota, se nós entendermos essas situações, aprendermos com elas e a partir daí avançarmos, na verdade nós vamos entrar na vida espiritual, que é a vida verdadeira, como vencedores. Então esse conceito também de deserdados da sorte, que muitas vezes a gente ouve as pessoas falar, fulano não tem sorte, ou fulano teve muita dificuldade, quer dizer, isso é um entendimento equivocado, porque na verdade não existe nem sorte nem azar, o Espiritismo nos explica isso, existe sim o resultado das nossas atitudes, nós somos artífices do nosso próprio destino, então as consequências, aquilo que nos aflige, aquilo que nos acontece, necessariamente, na maior parte dos casos, é resultado das nossas escolhas, e quando não é resultado das nossas escolhas, são os desafios existenciais aos quais nós também estamos submetidos por viver num planeta ainda de provas e expiações. E ainda lembramos, Emmanuel, que nos coloca no livro Pensamento e Vida, no final daquela mensagem que fala sobre humildade, que na verdade
humildes são todos aqueles que reconhecem a sua pequenez em relação à grandiosidade do universo. Esta acho que é uma imagem muito importante, né, para que a gente tenha a noção clara do que Jesus quer colocar com humildade, né, e Emmanuel vem trazer aqui exatamente esse reconhecimento, essa consciência da pequenez que ainda nos atinge a todos, né, raríssimas exceções, porque estamos nesse momento evolutivo, mas com esse espírito de aprender, espírito de aprendiz e principalmente visualizar toda a grandiosidade do universo e, por consequência, a grandiosidade de Deus, que é seu Criador. Então, falando especificamente dos itens 7 e 8 desse capítulo, nós vamos ler aqui a citação que está em Mateus 11:25, onde Jesus disse: "Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por teres revelado aos simples e aos pequenos." Nós ficamos pensando, quando lemos isso, né? Puxa, será que Deus realmente oculta algum ensinamento de algum dos seus filhos? E nós vamos entender que, na verdade, essa figura, por assim dizer, de linguagem utilizada por Jesus, quer nos mostrar, na verdade, que Deus ele se revela a todas as criaturas, de forma igual e de forma indistinta. Porém, muitos de nós ainda não estamos maduros consciencialmente para entender e para perceber Deus, até porque nós ainda muitas vezes precisamos visualizar, precisamos ser feridos nos nossos sentidos físicos. Então, como nós não enxergamos, nós temos, muitas vezes já tivemos aquela ideia de uma figura, né, antropomórfica, um senhor poderoso, enfim, forte, todos esses atributos que para muitos de nós ainda caracterizam Deus. Mas então, como nós não enxergamos isso, nós criamos essa imagem, então nós muitas vezes temos dificuldade de entender Deus, perceber Deus. Mas quando nós vamos ver as suas criações, inclusive a nós mesmos, que somos obras da sua criação, quando nós vamos ver a natureza perfeita, quando nós vamos ver a sabedoria, a perfeição das leis que regem o universo, aí nós começamos a perceber a grandiosidade que Deus tem. Então, quando ele diz isso, né, que Jesus ocultou dos doutos e dos prudentes e revelou aos simples e aos pequenos, na verdade, ele quer nos dizer que os simples e os pequenos, como nós já vimos aqui, aqueles que são humildes no sentido de entender a sua condição ainda muito primária, né, com muita falta de conhecimento e que precisam conhecer, precisam aprender, precisam se melhorar, para esses é mais fácil entender a Deus, né? Agora, como ele diz aqui, doutos, né? O que são os doutos? Os doutos são os sábios, né? São aqueles que têm muita intelectualidade, têm muito conhecimento, e os prudentes são aqueles que muitas vezes negam aquilo que para eles é acima da sua inteligência. Então aí vem a questão do orgulho, vem a questão da vaidade, né? Vem a questão da prepotência, de acharem que na verdade nada pode ser superior ao seu próprio conhecimento, à sua própria inteligência. Então eles acabam também por ignorando a Deus. Mas na verdade aí nós vemos uma questão de falta ainda de maturidade de consciência, né? Que é exatamente esse aspecto de nós entendermos a nossa condição pequena, que fomos criados simples e ignorantes por Deus e que vamos trabalhar assim para evoluir e para avançar. Então, esse conceito, né, de orgulho, vaidade, prepotência, presunção, de achar que sabemos mais do que realmente o sabemos e não entendemos essa inteligência suprema que rege a tudo e a todos, que é o nosso Pai Celestial, isso faz com que muitas vezes nós ignoremos a Deus até que a vida venha nos trazer situações para que a gente possa entender isso. Também um conceito importante, a questão da autossuficiência, né? Que esses que se dizem doutos e prudentes, eles se acham por todo esse seu conhecimento, por tudo aquilo que já desenvolveram de intelectualidade, que eles se bastam a si e que não precisam dos outros e nem reconhecem os outros, nem visualizam